No dia 11 de novembro de 1918, o que era então o maior conflito da história da humanidade chegava ao fim. A Alemanha capitulava e assinava o Tratado de Versalhes. A guerra mudou o mundo, especialmente na Europa Oriental, onde 3 impérios desmoronaram. Novos estados surgiram e também novas ideologias, e em muitos lugares houve novos conflitos sangrentos. Esta é a história da Primeira Guerra Mundial da perspectiva do leste europeu. 4 grandes potências não resistiram à guerra e desapareceram do mapa. Os impérios russo, austro-húngaro, alemão e otomano. Novos estados emergiram na Europa Oriental. Quase todos iniciaram conflitos com os vizinhos por causa de ideologias, território, acesso marítimo e recursos naturais. Uma nova ideologia se sobrepôs, o comunismo. A Primeira Guerra Mundial foi um desastre para a Rússia. O czar tinha muitas tropas, mas lhe faltava armamento. Desde o início, os russos não estavam totalmente engajados na guerra. A moral da tropa entrou em colapso em 1917. O czar foi derrubado. O Partido Comunista tomou o poder e selou um tratado de paz com a Alemanha. Mas isso não garantiu a paz. A Rússia mergulhou numa guerra civil que durou anos. Povos do Sul queriam estabelecer seus próprios estados. Bósnios, sérvios, croatas e eslovenos. Porém, um acordo secreto entre a Itália e os países vitoriosos veio à tona. Em troca de apoio durante a guerra, territórios estratégicos na Croácia foram prometidos aos italianos. A Itália reivindicou os portos no local onde os croatas planejavam estabelecer o próprio estado em 1919. Os europeus do Sul tiveram que adaptar seus planos. Para fazer frente aos italianos, eles se uniram num único estado, o Reino da Iugoslávia. Mas os povos desse novo estado não se integraram muito bem. Após décadas de inquietação, uma guerra civil sangrenta estourou 75 anos após a fundação do país. Hoje, as populações do sul da Europa também têm suas próprias instituições nacionais. O surgimento da Ucrânia também foi complicado. Quando a guerra terminou, a Ucrânia entrou em disputa com a Polônia. Um dos motivos foi a cidade de Lviv. O local era como um microcosmo. Os poloneses viviam no centro de Lviv, os ucranianos na área circundante. Então, onde seria demarcada a fronteira? Na época, Lviv se tornou polonesa, mas hoje é de novo ucraniana. Assim como no caso da Ucrânia e da Polônia, disputas fronteiriças no leste europeu frequentemente tinham a ver com identidades nacionais. Cidades separadas por poucos quilômetros falavam línguas diferentes. As pessoas frequentavam escolas diferentes e se viam como parte de outra nação. A questão das fronteiras ainda é atual. Sentimentos de identidade nacional raramente seguem o traçado do mapa. A história foi parecida na Bulgária, que conta entre os perdedores da Primeira Guerra Mundial. O país teve que ceder território e dinheiro aos vencedores, além de receber um grande número de refugiados das áreas fronteiriças. Assim como a Hungria, que perdeu mais da metade de seu território. A Europa tomou consciência de suas minorias étnicas com o fim da guerra. A necessidade de protegê-las se tornou evidente e permanece assim até hoje. 6 meses após o fim da guerra, a Romênia iniciou outra atacando a Hungria e reconquistando partes do território. Até hoje, a Romênia tem uma minoria húngara. Com isso, a Romênia também impediu o comunismo na Hungria. O líder comunista Béla Kun fugiu após a queda de Budapeste. Quando os romenos se retiraram, o exército húngaro tomou o poder. Depois da Primeira Guerra, a Polônia recuperou seu território nacional após mais de 200 anos sob ocupação estrangeira. 3,5 milhões de ucranianos também viviam lá, 1 milhão de russos e 1 milhão de alemães. A ordem do pós-guerra estava comprometida em proteger essas minorias. Essa foi uma tarefa difícil e impopular para o governo polonês e a origem de muita polêmica. Os poloneses não queriam construir escolas e universidades para ucranianos e alemães. Então quer dizer que 100 anos depois o impacto da Primeira Guerra Mundial ainda é sentido no leste europeu? As disputas de fronteira continuam a atormentar a região, entre a Sérvia e o Kosovo, por exemplo. O surgimento de novos países significou novas minorias e, com elas, o flagelo da discriminação. O Tratado de 1918 pode ter encerrado a Grande Guerra, mas não trouxe paz duradoura à Europa Central e Oriental.